Boa noite, amigo. Bem, no ano de 1755, em pleno surgimento do iluminismo, aconteceu um grande terremoto em Lisboa, que destruiu quase toda a cidade. Um terremoto muito intenso, o que tomou os europeus de grande surpresa, porque Lisboa era nada mais, nada menos do que uma das cidades mais católicas da Europa, onde o povo mais comparecia à missa. Aliás, em pleno século XVIII, não ir à missa era praticamente um crime em Portugal. Se você não fosse visto na igreja no dia de domingo, você já estava falado na segunda-feira. E os filósofos iluministas, o povo português, a Europa toda começou a se questionar por que Deus não protegeu Lisboa. Porque na cidade que mais se rezava a Deus, do povo mais piedoso, teve um enorme terremoto que destruiu a cidade quase inteira, inclusive as igrejas. Fenômenos como esse foi que levou filósofos e iluministas a perguntarem por que Deus permitiu o mal. Se é porque, por sua vontade, então ele não era tão bom quanto diziam, ou se é porque ele não podia evitar o mal, então ele não seria todo poderoso. Essa pergunta que os lisboetas se fizeram no terremoto de 1755, toda mãe faz quando um filho desencarna, ou no popular, quando um filho morre, ele que é mais jovem do que a mãe. E muitos se fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus morreram nas câmaras de gás. E alguns teólogos desesperados chegaram à conclusão que era preciso se inventar uma religião sem Deus. Com efeito, a impermanência das coisas materiais e as aparentes injustiças por conta da transformação da matéria são um grande desafio para a religião. O porquê pessoas jovens morrem, partem, e o porquê alguns ficam idosos, doentes, mas não partem desta para melhor. O porquê alguns criminosos parecem ser o homem de aço. Quem nunca ouviu falar da história de um criminoso que tomou uma dúzia de tiros em 3, 4 ocasiões diferentes, sofreu 5 cirurgias e continua dando trabalho aí? E às vezes o homem de bem, eu já ouvi falar de um homem de bem que desencarnou porque tropeçou e bateu a cabeça num paralelepípedo na calçada. E as pessoas se assustam muito com os ditos desastres naturais, com os fenômenos da natureza, não é? Aliás, esse susto ancestral é desde a antiguidade. Tanto é que entre os gregos, o raio tinha um deus, Zeus, que era possuidor dos raios. Porque quando ele soltava um raio, saía destruindo tudo, só podia ser um deus. A mitologia nórdica também atribuiu, a mitologia viking, dizia que quando os trovões estavam no céu, é porque Odin estava com a sua carruagem, ou Thor, se não me engano,
furioso passeando pelos céus. E aí nós deificamos as forças das naturezas, assustados com os maremotos, com os terremotos, e até mesmo com um fenômeno tão bonito como o que aconteceu essa segunda-feira, que foi um eclipse, que eu pessoalmente fiquei acordado só para ver. Olhem que coisa assustadora, a lua pintada de vermelho. E tem muita gente que diz que o fim do mundo está, dessa vez, finalmente o fim do mundo está chegando, porque a lua está pintada de vermelho. Eu estou dizendo finalmente porque, que eu me lembro, eu já estou esperando o fim do mundo há uns 20 anos, porque todo ano tem alguma... tem algum efeito, algum eclipse, algum furacão, né? E alguns pregadores lembraram o trecho da Bíblia em que dizia que a lua ia ter cor de sangue e o sol ia escurecer antes do final dos tempos. Isso está no livro de Apocalipse. Só tem um pequeno detalhe. As escrituras cristãs foram escritas no século I. Por isso elas têm cerca de 1900 anos. Quantos eclipses já aconteceram desde que o Apocalipse foi escrito? Todo ano acontece. Ou parcial, ou completo. Diz que nos finais do tempo haveria fome. Desde o tempo de Jesus a humanidade passa fome. A fome não é uma novidade. E hoje existem 800 milhões de pessoas passando fome. O que é um escândalo, porque a humanidade, hoje a fome é um escândalo, porque a humanidade hoje produz muito mais do que precisa para se alimentar. Então a fome de hoje realmente é diferente da fome do tempo de Jesus. Mas o povo passa fome desde aquele tempo. Os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, a peste, a fome, a guerra, o quarto eu esqueci. Se alguém lembrar do quarto, eu não sou muito bom de Apocalipse. Mas esses acontecimentos que assustam as pessoas, a guerra, né? O mundo sempre teve guerra. Deu uma pausinha para a paz romana na época em que Jesus nasceu. E a paz romana era um estado de guerra, ninguém fazia guerra com medo dos romanos. O mundo sempre teve esfomeado. O mundo sempre teve doente. Haja vista a peste negra que aconteceu no meio da Idade Média, no ano 1000. E que o homem medieval acreditava que o mundo ia acabar, porque 2/3 da população da Europa morreram da peste. Depois disso teve a varíola no século XVIII na Europa, que é relatada no livro de Emmanuel, Renúncia. Então, esses fenômenos todos que as pessoas religiosas hoje se assustam porque é o fim dos tempos, porque tem maremoto, tem terremoto, eles são naturais. Porque a vida é algo muito frágil. A única condição necessária para se morrer é estar vivo. Para vocês terem uma ideia, para a gente fazer uma ideia da fragilidade do homem, né? Da fragilidade da nossa vida. Uma variação de temperatura de 10 graus para a gente é a morte. Se variou de 30 para 40, tem gente pedindo a morte. No espaço sideral, varia de 150 negativo a 400 positivo em 1 minuto. A temperatura do interior do Sol é de 1 milhão de graus. E a gente aqui, se variar 5 graus, se der uma ventaniazinha, se chover, está resfriado. Uma chuvinha, só derrubar uma águazinha em cima, molhar a cabeça.
já fica resfriado. É um equilíbrio. A nossa permanência física na Terra é um equilíbrio muito frágil. Mas a lei do universo não é essa. A lei do universo é a lei de transformação. É a lei de estrelas que explodem em supernovas com uma bomba que tem 1 milhão de vezes o brilho do Sol. Quando uma estrela explode numa supernova. Quando um cometa cai num planeta. O universo que a gente vê de noite e acha bonitinho, o universo não é tão pacífico como a gente acha. São estrelas explodindo, são estrelas sendo criadas, são planetas surgindo, planetas sendo estraçalhados, asteroide caindo para tudo quanto é lado, cometa indo para tudo quanto é lado. Há 60 milhões de anos, que na vida da Terra, em um segundo, caiu um asteroide e acabou com os dinossauros. Agora, se esse asteroide não acabasse com os dinossauros, a gente estaria convivendo com lagartixas de 13 metros de comprimento no meio da rua. Aí sim a gente teria motivo para reclamar da vida. O que nos leva a outra reflexão. Tudo o que se destrói contribui para a existência da vida. Nós estamos vivos, a vida na Terra fisicamente é fruto da luz do Sol. Tanto é que os egípcios consideravam o Sol um deus. Mais precisamente o faraó Akenaton, que levou esse nome justamente por causa do culto a Atom, ao Sol. Porque ele já tinha essa intuição. O que é o Sol? O Sol é uma usina nuclear onde, por fusão nuclear, transforma hidrogênio em hélio e libera enormes quantidades de energia no processo. À medida que ele vai fundindo, ele vai morrendo. O Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. A vida na Terra é fruto da morte do Sol. O Sol está se destruindo para nos dar a vida. E assim segue o ciclo da vida. É preciso, a vida surge sempre da morte. Alguma coisa precisa morrer para que a vida surja. O nosso corpo físico é constituído da morte de plantas e animais. É preciso que nós destruamos o alimento para que o corpo seja construído. E agora nós vamos dizer uma coisa romântica. Todo elemento químico mais pesado do que o hidrogênio é formado no interior de uma estrela. E todo elemento químico, eu li um pequeno livro de um físico russo, chamado A Morte das Estrelas. As estrelas maiores, elas sintetizam até ferro. Mas todo elemento químico com peso atômico superior a 16 surgiu da explosão de uma estrela. Dentro do nosso corpo, a gente tem cálcio, a gente tem ferro, tem minerais nobres, como o lítio. O nosso corpo é formado por estrelas que explodiram. Nós somos formados de pó de estrelas. Estrelas precisaram explodir para formar os elementos químicos que formam o nosso corpo. A vida é fruto da destruição da matéria. Tudo de físico que surge, tudo de material que surge, a organização da vida surge a partir da morte de algo, da destruição. Aliás, a gente faz isso o tempo todo. Nós na escola, nós estudamos o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio,
né? E lá no céu, os astronautas, como não tem muita água disponível, eles precisam filtrar a própria urina para beber. Mas aqui não, a gente não precisa, porque a água sai do suor e volta, é o ciclo da vida. E a Terra tem e sempre terá os seus movimentos, que é fruto do processo de resfriação da Terra, em andamento. Que são os terremotos, porque nós estamos navegando em placas tectônicas que estão... Dizem que as placas tectônicas, se a Terra fosse um ovo, as placas tectônicas seriam mais finas que a casca do ovo. Então, a gente está em cima de uma casca de terra, em um monte de rocha derretida, e é porque existe essa rocha derretida, e que existem esses vulcões derretendo essa rocha, a Terra tem um campo magnético que nos protege dos raios solares. Aí de vez em quando a pressão da rocha derretida fica muito grande e é liberada nos vulcões. De vez em quando uma placa de rocha tromba com a outra e forma as montanhas. É por isso que existem as montanhas, que são as placas trombando uma com a outra. Então, como a Terra tem 7 bilhões de seres humanos, podem escrever no seu calendário e esperar que todo ano, inclusive esse que começa, milhares de pessoas vão morrer por causa de um terremoto ou por causa de um maremoto. Todo ano. Porque terremoto, maremoto faz parte da vida. Só não faz parte do Brasil. Impressionante isso. Não é? Dizem que alguns anjos se reuniram com Deus revoltados. Vem cá, Deus, por que você criou um espaço geológico antigo, que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão? Olha só o Brasil, olha aqueles folgados. Aí Deus disse para eles: não se preocupe, você vai ver os políticos que eu vou mandar para lá. E assim Deus equilibrou o problema. Nos Estados Unidos tem uma região que as pessoas constroem as casas de madeira. Porque já sabe, tem a estação do furacão. Existe alguma teoria sociológica que diz que os países como o Brasil, que tem uma ampla gama de recursos naturais e não tem os desafios naturais, como o Japão, por exemplo, diz que é uma maldição porque o povo fica acomodado. E os países que têm terremoto, que têm maremoto, eles são obrigados a serem disciplinados, como os japoneses foram disciplinados durante aquele maremoto que acabou com uma usina nuclear, e você via todo mundo na fila no dia seguinte para pegar um galão de água. Porque os desafios naturais, eles não têm a terra que a gente tem. Então eles tiveram que desenvolver uma disciplina que a gente não desenvolveu ainda. Por causa dos desafios naturais que existem pelo mundo, que enrijecem o caráter dos povos. É o que a doutrina espírita chama, entre as suas 10 leis morais expostas na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de destruição. A lei de destruição é a lei da impermanência da matéria. Tudo o que é material passa. Se fosse permanente, o mundo material não poderia existir. Tem um escritor que escreveu uma história numa ilha onde as pessoas nunca morriam. E essa ilha morreu de tédio. Aliás, eu lembro de uma história mais recente. Eu não sei quantos aqui assistiram
O Senhor dos Anéis. Né? Eu assisti várias vezes. E vocês devem lembrar dos elfos. Os elfos eram os imortais da história. Mas na saga de Tolkien, ele muito inteligentemente, ele começou a pensar qual seria a consequência daquela imortalidade. Você sabe o que acontece com os elfos? Eles ficam tristes de tanto viver, ficam entediados, ficam depressivos. E de tempos em tempos, milênios a milênios, eles ficam numa caverna depressivos para refazer as ideias e ressuscitar depois. E muitos morrem de tédio depois de vários milênios. A vida eterna material não é desejável. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Ela não é espírita, mas é simpatizante, leu muito. E ela me perguntava: quer dizer que a gente vai reencarnar várias vezes e tal? Eu digo: até purificar-se e não reencarnar mais. Aí ela disse: esse negócio de não reencarnar, de não ter um corpo, como é que é isso? Como é que eles vivem? É curioso a visão das pessoas. E eu perguntei: você realmente gosta de ter um corpo? O nosso corpo começa a envelhecer no dia que nasce. Tem dor de barriga, tem dor de dente, tem que tomar banho, tem que comer, tem que levar no salão de beleza para ver se dá uma melhorada. Né? E os espíritos superiores, eles transitam pelos planetas com a velocidade do pensamento. Não sentem frio, não sentem calor, não precisa ficar caminhando, não tem dor de cabeça. E nós queremos viver eternamente com esse corpo velho e cansado. E lamentamos quando ele volta para ser comida de vermes. Meu corpo, meu corpo. Você podendo substituir o seu corpo por um corpo novinho, folha de um bebê, depois de passar um tempo na erraticidade, fica chorando porque o seu corpo vai ser destruído, né? Muitas vezes desesperado por causa de uma unha quebrada. A minha unha quebrou. E a gente fica medíocremente apegado a isso que a gente conhece. E os espíritos, no livro dos espíritos, advertem sobre isso. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que acontecem essas tragédias em que milhões de pessoas morrem, os espíritos dizem: você está dando valor demais a essa vida física, são só corpos que se destroem. Ninguém morre. Kardec perguntando no tom assim: tadinhos, coitadinhos, teve um terremoto e matou todo mundo. E os espíritos dizem: você está dando importância demais aos corpos. Só foi uma renovação de corpos. As pessoas continuam vivas e vão reencarnar nesse planeta ou em outros. Os corpos são apenas vestes que o espírito troca quando fica velho, porque a gente morre de compaixão, morre junto com elas pessoas, porque veio uma onda e matou milhares de pessoas. A onda só levou os corpos. Aliás, a onda, o terremoto, o acidente nem matou, só adiantou o relógio, porque a gente já nasce morto. O nosso corpo já nasce com data de validade. É uma questão de tempo. Se é mais cedo ou mais tarde. Aliás, o nosso corpo vive de uma morte constante.
é da morte das células que existe a vida do corpo. A cada, se não me engano, alguns dizem 7 meses que o corpo todo morre e se renova e ressuscita. As células morrendo, com exceção das células nervosas. A morte da célula é a vida do corpo. O nosso corpo envelhece por causa da queda da eficiência da reprodução celular para repor as células que estão morrendo. Dessa renovação. Quando a renovação vai se tornando ineficiente, é que o corpo vai envelhecendo. A queda do nível metabólico. Então, até mesmo o nosso corpo vive da morte. A lei da matéria é a lei da impermanência. A única constante do universo é a mudança. Tudo de material morre. Inclusive os nossos laços familiares e sociais. Porque tem gente muito apegada. Porque eu sou um grande médico. Aí você desencarna, chega no plano espiritual, como o André Luiz chegou. Não, porque eu vou ajudar, porque eu sou um grande médico. Eu digo, rapaz, aqui você não é nem enfermeiro. Vá fazer a faxina e vamos começar a estudar, porque a medicina da Terra não vai te ajudar muito aqui. Nem a profissão a gente leva para o plano espiritual. Porque a medicina no plano espiritual é diferente. Os seus remédios para a gente são muito primitivos. O negócio aqui é diferente. Porque eu sou um grande médico, eu sou um grande advogado, eu sou um grande professor, né? Sou um grande palestrante espírita, e quando passo para o plano espiritual, quem é aquele cara iluminado lá que está na minha frente? Era aquele indivíduo que fazia o que você falava. Então, não serve para nada. Aliás, no livro Céu e Inferno tem... E na revista Espírita também. Tem a comunicação de uma princesa. A princesa indignada porque cadê os meus serviçais? Cadê meus escravos? E por que eu estou conversando com um mero plebeu como você? O título é Uma Realeza Terrestre. Acabou a realeza. Então, todas as coisas da Terra são transitórias. O permanente é o espírito, a construção do espírito. Tudo que é transitório na Terra tem como finalidade a construção da permanência do espírito. Só existe uma coisa que nós realmente possuímos, é a nós mesmos. E aquele que perde a sanidade mental através do pecado, vamos usar essa palavra, perde a si mesmo. Por isso, Jesus disse no Evangelho: o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque é a única coisa que nós temos. Quando nós perdemos o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio psíquico, nós perdemos tudo. Jesus também fala no Evangelho: aqueles que têm, ainda mais lhes será acrescentado, mas aqueles que não têm, até isso lhes será tirado. Aqueles que têm, aí o Espiritismo explica, porque o Evangelho frequentemente só se torna inteligível quando explicado pelo Espiritismo. Jesus disse: aqueles que têm, porque a única coisa que nós temos é a nossa virtude, é a nossa consciência. Aqueles que possuem a si mesmo, aqueles que são senhores de si mesmo e possuem a consciência limpa, ainda mais lhes será acrescentado. Mas aqueles que não têm, ou seja, aqueles que não têm os valores da consciência transparente, até aquilo que eles têm, que são os bens materiais, lhes será tirado. Nessa parábola de Jesus, a explicação espírita nos deixa claro que a única coisa que nós temos é a nossa consciência. O único patrimônio real do homem, o único patrimônio do ser humano, é a sua consciência pura e unida ao Criador. É a
única coisa que nós possuímos. E é o único objetivo da vida. Os Espíritos respondem também a Kardec sobre os objetivos da encarnação. É purificar o espírito que sai da animalidade em direção à angelitude, de forma que ele veja Deus. Porque eles explicam que os espíritos que vêm completamente a Deus são os espíritos puros. Nesse processo de purificação do espírito, em direção à aquisição do único patrimônio real, que é a purificação da consciência, para ver Deus, corpo que morre, corpo que nasce, cidade que é destruída, para os dirigentes do planeta, para os espíritos, não significa nada. A gente está morrendo de dor por causa da casa que caiu. Para os espíritos, é só um objeto que foi destruído no processo de purificação do espírito. Nos prolegômenos, no livro dos Espíritos, os espíritos desenharam para Kardec uma folha de parreira, onde eles diziam: o vinho é o espírito. Como é que se arranca vinho de uma uva? Macerando, esmagando, pisando. E às vezes a gente reclama da vida, porque a vida está macerando, está maltratando, está pisando a gente. Mas é assim que se extrai o vinho da vida, que é a pureza, a virtude, a sabedoria. É preciso destruir a matéria para que surja o sumo do espírito. Assim como é preciso destruir a uva para que surja o vinho. É por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos colocaram a vinha no topo e aí explicaram para Kardec o que significava os três elementos. A impermanência da vida é que traz os ensinamentos do Espírito. Quantas pessoas não despertam para as realidades espirituais e procuram uma igreja, um terreiro, ou em último caso um centro espírita, né? Depois de procurar todo mundo, bate no centro espírita, levado por uma doença que médico nenhum deu jeito. Enquanto ele estava lá com um corpo saudável, ele estava despreocupado, esquecido completamente do Criador, esquecido completamente que tem seres humanos na Terra que sofrem, esquecido da dor. Mas na hora que a dor bate a porta, que a impermanência da vida o desperta, aí ele procura a espiritualidade. Quantas pessoas não acordam para valores espirituais superiores quando aquela família aparentemente harmoniosa, você tem seu filho, você paga um excelente colégio para ele, paga o curso de inglês, paga a natação, paga o futebol, a ida na Disney World, o tênis caro e o menino está depressivo. Que é, na definição de Freud, a destruição da libido, da vontade de viver. Aí a pessoa acorda para a espiritualidade, para o fato que nem só o pão, de pão vive o homem, e procura o centro espírita. Ou procura algum recurso. Kardec coloca na Gênese do Espiritismo que a dor é o aguilhão que conduz o homem ao progresso. Por quê? Porque nós estamos apegados à vida material. Então,
Essas injunções materiais é que conduzem o homem ao progresso. E outro trecho ele complementa: o homem é colocado na terra cheio de desafios para lutar pelo seu alimento, para trabalhar pelo seu alimento, para desenvolver a inteligência e a força de vontade. É para isso que nós somos colocados ligados a esse corpo, que exige cuidados o tempo todo. Que o homem primitivo tinha que passar a maior parte do tempo se alimentando. Mas não só a dor conduz ao progresso. A sabedoria e o amor também conduzem ao progresso. Mas nós temos progredido através da dor, porque na falta da dor nós nos tornamos egoístas e preguiçosos. Frequentemente, nós só acordamos para a dor do próximo quando sofremos. Diante de um desastre natural, em que a nossa casa é destruída por um furacão, aí a gente lembra das pessoas que não têm casa, que nunca tiveram uma casa nunca. Diante de um problema natural, onde vem a fome, vem a sede e a doença, a gente lembra da fome e da doença dos outros. Mas os espíritos também colocam a quantidade de dor que a gente sofre é proporcional à nossa rebeldia. Se nós trabalhássemos e evoluíssemos por amor, nós não precisaríamos que a destruição dos corpos nos atingisse de forma tão forte. Aliás, os espíritos também explicam: à medida que a humanidade progride, as dores físicas vão passando, porque a gente vai se adaptando às leis da natureza. A gente cria um ar-condicionado, que é uma coisa de Deus, né? Uma coisa maravilhosa. Já não precisa mais sofrer essas variações de temperatura. Fruto de quê? Fruto do trabalho e do desenvolvimento da inteligência. Os espíritos também colocam que é natural o desejo do homem de ter conforto, porque esse desejo conduz ao progresso. Aqui o que a gente lamenta tanto, que é a história de Adão e Eva, de ter sido expulso do paraíso, que na verdade foram os espíritos que foram expulsos de capela, para viver com o suor do próprio rosto, isso é a lei do progresso. E perdendo colheita, tendo que lutar com o animal, tendo que enfrentar onça, leão, como os nossos ancestrais enfrentaram, mamutes. Foi assim que o ser humano desenvolveu a inteligência. Nos desafios da vida, o ser humano cresce em direção a Deus. É por isso que nós somos ligados à impermanência do corpo físico. Mas essa dor tem uma cura espiritual. Essa lei de destruição, essa impermanência, é que levou Siddhartha Gautama a fundar o budismo há 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás. O príncipe Siddhartha foi criado dentro de um palácio e o pai dele não permitiu nenhum tipo de desconforto na vida do príncipe. Jamais o príncipe tinha visto uma pessoa velha ou doente. Jamais o príncipe tinha visto a pobreza. Ele só vivia em meio ao luxo e a pessoas jovens e bonitas. Mas teve um dia que ele saiu do palácio. E em saindo do palácio, ele viu uma pessoa com uma bengala na mão, velhinho, olhando, andando, e disse: o que está acontecendo com você? Ele perguntou para o serviçal dele: por que é que essa pessoa está andando assim, recurvada, com a bengala?
Aí o servo de saúde disse: porque ele está velho. O que é isso de velhice? Veja, o príncipe não sabia o que era. Depois ele viu uma pessoa doente na rua. Nisso, o príncipe Siddhartha entrou em crise existencial. Porque imagine uma criança que não conhece a lei de destruição. E aos 18 anos, ele conhece a velhice e a doença. E a morte. E a morte, né? Pior ainda, pior de tudo. E a morte. Então ele entrou em crise existencial. E ele foi procurar a iluminação. Primeiro, ele procurou a iluminação, se privando de todos os prazeres, se privando dos alimentos, em meditação. Aquela vida daqueles monges. Ele só, se não me engano, ele só não chegou ao estado de se autossupliciar. Mas ele não encontrou a luz assim. E muito meditando, o príncipe Siddhartha, intitulado Buda, que é um dos espíritos que Jesus mandou para guiar a terra, porque Jesus mandou vários missionários, ele percebeu uma coisa de uma obviedade ululante e que a gente passa a vida toda sem enxergar. A dor vem do desejo de não sentir dor. E, sobretudo, a dor vem do apego às coisas materiais. O sofrimento não é gerado pelo corpo que morre, não é gerado pelo filho que partiu, não é gerado pela mãe que morreu. O sofrimento não é fruto do terremoto, do maremoto, do carro roubado, da casa caída. Nada disso é o sofrimento. O sofrimento é o nosso apego às coisas materiais, o apego à vida, o apego à existência terrestre. É o desejo de não sofrer que nos causa a dor. Porque pequena parte das nossas lágrimas são as dores reais da vida. 90% é o tempo que a gente passa se lamentando. Meu Deus, por que eu estou sofrendo? Aí a pessoa fica inconformada porque está triste e transforma a tristeza numa depressão. O Buda entendeu isso. Ele entendeu que o problema não era a árvore que envelhecia, não é o leão que come, não é o cupim que come a nossa casa. O problema é a nossa mente. O sofrimento está dentro de nós. Mais de 2000 anos depois, os Espíritos escrevem, se não me engano, também na Gênesis do Espiritismo, ou é no Livro dos Espíritos. Estudando o Espiritismo, vocês vão sair do vale de lágrimas, não é essa a expressão que eles usam, mas, e vão passar a olhar a vida de cima de uma montanha. E para quem está em cima da montanha, as pedrazinhas do caminho não significam nada. A nossa maior problemática existencial, o pior problema do homem, a única fonte real de sofrimento do homem, é porque ele não sabe quem ele é. E essa falsa imagem que nós temos de nós mesmos é que gera todas as nossas dores. A gente acha que é um animal racional. Quando nós descobrirmos que nós somos um espírito imortal, a vida de 100 anos de um corpo não vai significar nada. Tem gente que quer se matar porque perdeu a esposa. Ele já teve tantas esposas, já reencarnou, já se casou dezenas de vezes, e algumas encarnações ele aprontou e teve 10 de uma vez só, e quer se matar porque perdeu esta, ou quer acabar com a própria vida porque perdeu a casa. Ele já teve várias casas, vai ter outras. Como dizia Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Na verdade, a julgar pelo nosso ancestral mais antigo,
nós nascemos há 2 milhões de anos atrás, que é o Australopithecus, nosso ancestral, éramos nós, que descobrimos o fogo e inventamos a roda. E estamos aqui chorando de se acabar, porque não comprou peru no Natal. Nós que já vivemos tantas existências, porque estamos vendo, tem um trecho que os Espíritos falam, o ponto de vista. O problema é nosso ponto de vista. Essa vida animal que a gente vive, desse apego a esses bens, a essa família, a gente não se sente enquanto espíritos imortais. Então, o problema não é a impermanência da matéria. Isso é a lei de Deus, é para o nosso bem, é para a nossa educação. O problema não é o desgaste das nossas relações sociais, o desgaste do nosso corpo, os desafios da vida. Nada disso é problema. O problema somos nós mesmos. Eu lembro de Chico Xavier no final da vida, o olho doente, o coração doente, a perna doente, tudo doendo. Na cama, como é que você está se sentindo, Chico? Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, nunca tive tão feliz. Enquanto isso, a gente vê um monte de jovem, bonito e saudável, que uma dorzinha de cabeça já está pedindo a morte. Ai meu Deus, né? As mulheres fazem aquela oração com os homens, porque elas sentem a dor do parto. Os homens, quando sentem, não aguentam nem depilar, né? Sente uma dorzinha e já está se acabando. É o ponto de vista. Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Um general, quando vai para a guerra, ele passa fome, frio, se machuca. Vamos aumentar um pouquinho. Pode perder um braço, uma mão, mas se ele vencer a batalha, ele está feliz. Nós estamos lutando pela nossa purificação espiritual, pela nossa libertação. E o espírito que percebe, que se auto-percebe, enquanto ser espiritual que está se libertando, ele está feliz, porque ele está sendo digno dos desafios da matéria. Nos desafios da vida, ele vê uma oportunidade de trabalho, de autodesenvolvimento. Afinal de contas, se Deus nos manda problemas para nós resolvermos, é porque ele acredita que nós somos dignos daqueles problemas, competentes para eles, capazes de transformar as trevas em luz. E os espíritos esclarecidos se regozijam diante dos desafios da vida. Se uma pessoa egoísta bate a porta dele, se ele foi traído por um amigo, se a família dele foi difícil, tudo isso são oportunidades de trabalhar na seara de Deus. Ele está escrito no livro da vida. Quando chegam os problemáticos na porta dele, é porque Deus está mandando uma tarefa para ele. Se nós temos filhos problemáticos, parentes problemáticos, amigos problemáticos, um ambiente que exige de nós o testemunho da paciência e do perdão, é porque Deus nos julgou dignos. Então, o fundamento da felicidade jamais será nada de material que nós possuímos, porque nós não possuímos nada de material. Tudo de material passa. Como diz Jesus no Evangelho de Mateus, onde estiver vosso tesouro, estará o vosso coração, que nem as trevas, nem as traças consomem e nem os ladrões roubam. O maior desafio da vida, da nossa vida, nós podemos lutar pelas aquisições materiais como meio de desenvolvermos a inteligência e a vontade, mas a maior aquisição da vida é a aquisição do conhecimento que liberta. Quando nós descobrirmos que nós somos, quando nós nos encontrarmos com Deus, quando nós conseguimos nos sentir enquanto espíritos imortais,
nada na terra vai nos aborrecer, nada na terra vai nos assustar, e nós seremos felizes e realizaremos a profecia de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará.